Fala, Corujinha! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Foco no Concurso. Esse é o nosso segundo vídeo com questões de português para você que vai fazer o concurso de Barra dos Coqueiros da banca Sebrasp. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar e comentar. E não se esqueça também de participar do nosso grupo no Facebook, clicando aqui no primeiro link disponível na descrição do vídeo. Primeira questão. Questão 8, que é a continuidade do nosso vídeo, do nosso primeiro vídeo. Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos originais do texto, o termo como no trecho como vivemos juntos, como vivemos todos juntos, poderia ser substituído por substituição aqui de conjunções. Ele quer que você procure uma conjunção que possa manter aqui o mesmo sentido, manter a correção gramatical e o sentido desse trecho. Tá lá na linha 7. Tá aqui, ó. Se só existisse um ser humano no planeta, não existiria a questão ética, porque ela é a regulação da conduta da vida coletiva. Esse sujeito único seria absolutamente soberano para fazer tudo sem se importar com nada. Como vivemos todos juntos, precisamos ter princípios e valores de convivência. Nesse caso, esse como você pode substituí-lo por já que, por porque. Ele é uma conjunção causal. Como você vai identificar isso? Você não pode apenas olhar para o trecho do comando da questão. Você precisa, já que ele te deu aqui a indicação da linha, você volta ao texto e faz a análise. Lê o período completo. Aqui você vai entender. Primeiro vivemos todos juntos. Depois, a consequência de viver juntos é que precisamos ter princípios e valores de convivência. Isso indica que esse como aqui é um como causal e pode ser substituído por que. O assim é uma conclusão, enquanto tempo, conforme, conformidade, ainda que concessiva. Por isso, questão 8, alternativa A. As conjunções causais, algumas, o que igual a porquê, o porquê, uma vez que, visto que, o como igual ao porquê, que é o nosso caso, o já que é sempre causal, já que é sempre causa. Lembre-se do momento assim, ó, já que causa, tá? Grava aí a minha voz, já que causa. Fala sempre isso, já que causa. E aí você vai ver que o já que é sempre causal. Nos outros casos você tem que analisar o sentido da frase. O pois também com sentido de porquê, igual ao porquê. O que, o come, pois, todos iguais a porquê. Questão 9. No texto, o vocábulo isso, na linha 3, ele refere-se a quê? Ao anúncio do fim do mundo, à continuação do mundo, ao fim do mundo, a primeira vez que o mundo acabou ou a dúvidas sobre o mundo. Vamos aqui dar uma olhadinha. Linha 3. Não se sabe ainda se o mundo acabou realmente no sábado, como for anunciado. Pode ser que sim, e não seria a primeira vez que isso acontece. Olha isso aqui. Não seria a primeira vez que isso acontece. Isso o quê? É o fim do mundo. Não seria a primeira vez que o fim do mundo acontece, que esse anúncio, né? Não se sabe ainda se o mundo acabou realmente. Olha aqui, se o mundo acabou realmente no sábado, como for anunciado, pode ser que sim, e não seria a primeira vez que isso acontece, que foi aí anunciada essa história
de fim do mundo, mas não é a alternativa A, é a alternativa C, é a nossa alternativa correta. Não se sabe exatamente se o mundo acabou. Então, isso ele refere-se ao fim do mundo. Questão 10. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita do seguinte texto. Já fizemos uma questão no primeiro vídeo sobre reescrita, a banca gosta de cobrar isso. A natureza está dizendo que a água, além de infecta, está acabando. Lemos a notícia e postergamos a tragédia para nossos netos. Assinale a opção em que a proposta apresentada preserva os sentidos do texto. Alternativa A. A natureza está dizendo que a água, além de infecta, está acabando, mas lemos a notícia e postergamos a tragédia para os nossos netos. A alternativa A está perfeita. A natureza está dizendo que a água, está tudo perfeitinho, que a água, além de infecta, está acabando. E aí ele tirou o ponto final, colocou a vírgula e o mas. Mas lemos a notícia e postergamos a tragédia para os nossos netos. Estamos realizando uma ação contrária ao que foi dito anteriormente. Por isso, a alternativa A é a alternativa correta. Na B, ele colocou uma conjunção aqui, ó, porque, explicativa ou causal, não é o nosso caso. Na C, temos também a natureza está dizendo que a água, além de infecta, está acabando. Se lemos a notícia e postergamos a tragédia para os nossos netos, mudando aqui o sentido. A D também tá incorreta. A natureza está dizendo que a água, além de infecta, está acabando. Logo, lemos a notícia e postergamos. Não é uma conclusão. A ideia aqui é trazer a ideia contrária. Aí, a natureza está dizendo que a água, além de infecta, está acabando. Ou lemos também, tá fora. A alternativa corretinha é a alternativa A. Questão 11. No período, ele, como o técnico, vê coisas no texto em jogo que, só depois de lidas por nós, são percebidas. O segmento, como o técnico, ele expressa uma hipótese, uma conformidade, uma explicação, uma comparação ou uma causa. No nosso caso, ele, como o técnico, vê as coisas. Então, ele vê as coisas no texto em jogo que, como um técnico, só depois de lidas por ele, por nós, tal. Então, assim, ele vê tudo isso, vê coisas no jogo, vê coisas no texto, em jogo, que só depois de lidas por ele, por nós, são percebidas. Então, ele, como um técnico, sendo comparado como um técnico, alternativa D, correta, comparação. Questão 12. No texto, a palavra principalmente foi empregada com o mesmo sentido de especialmente, frequentemente, realmente, possivelmente ou inevitavelmente. Na linha 25, além do óbvio custo material, professores, infraestrutura e material escolar, há outros custos que envolvem principalmente tempo. Então, que envolve o que? Especialmente. Alternativa A, correta. Questão 13. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos originais do texto, a expressão mesmo que poderia ser substituída por outra substituição de conjunção. Mesmo que é uma conjunção concessiva e ela pode ser substituída por ainda que. Alternativa C. Algumas conjunções concessivas. Ainda que, mesmo que, se bem que, nem que, posto que, apesar de que, por mais que, ainda assim, embora e o conquanto. Ao passo que, proporcional, contanto que, condicional, desde que,
Pode ser uma condicional, como pode ser uma temporal, depende da colocação dela na frase, no período, uma vez que causa. Questão 13, alternativa C, corretíssima. Questão 14. Os sentidos originais e a correção gramatical do texto seriam preservados caso o termo pois fosse substituído por. Linha 25. A prática mostra que, uma vez executado e pago o serviço, feito estar, pois não se recupera todo o dinheiro público gasto irregularmente. Esse é um pois explicativo, porque foi pago, o serviço foi pago e executado, e a explicação é de que não se recupera todo o dinheiro público após isso ter acontecido. Por isso, a alternativa B, a nossa alternativa correta. Ele pode ser substituído por visto que. O assim é conclusivo, o embora é concessivo, ao passo que proporcional, por conseguinte, outra conclusão. Questão 14, alternativa B. Com certeza vai estar presente na tua prova. Uma questão sobre reescrita, questão sobre colocação pronominal, sinonimia, e também, com muita certeza, alguma questão sobre a substituição de conjunções, ou da oração coordenada ou da oração subordinada. 15. No texto, a palavra ressarcir foi empregada com o mesmo sentido de evitar, transferir, reduzir, confiscar ou indenizar. Na linha 21. Tá aqui, a matemática é simples. Quantos gestores, no exercício de suas administrações, conseguiram ressarcir os prejuízos de contratos considerados irregulares pelos tribunais de contas? Ressarcir, nesse caso, significa indenizar. Conseguiram indenizar os prejuízos de contratos considerados irregulares. Sinonimia, também vai ter uma questão dessa na tua prova. Agradeço a sua presença e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Seus sonhos não precisam de plateia, eles só precisam de você. Não se esqueça disso, que os seus sonhos, para você ter sucesso, você não precisa de plateia alguma, nem do consentimento das pessoas, e sim precisa apenas de você, da sua vontade, da sua força. Até o próximo vídeo. Fui!